Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de fundamentos do C Sharp 5.0, nós vamos estudar neste vídeo o nosso primeiro programa, ok? Após este vídeo, você estará apto a explanar a estrutura de um código C Sharp, a fazer comentário de código e produzir documentação XML, ok? O meu Visual Studio, pessoal, já está aberto, né? Se você tiver aí o Windows 7, você vai clicar na janela do Windows, todos os programas, na pasta Visual Studio, você abre o Visual Studio 2013. Se você tiver o Windows 8, você vai simplesmente clicar na janela do Windows e pesquisar o Visual Studio e abrir ele aí, tá? Para nós criarmos o nosso projeto, nós vamos clicar aqui na página inicial, New Project, ou File, New Project. O que é um projeto, pessoal? Na realidade, um programa C Sharp nada mais é do que um conjunto de arquivos fonte. Tá? Se você quisesse, por exemplo, programar, geralmente nos primeiros exemplos, quando nós vamos fazer o desenvolvimento do nosso primeiro programa, nós abrimos um TXT, um editor de texto, nós escrevemos nosso código bem simples e aí nós utilizamos um compilador manual, né, chamamos de forma manual, né, um compilador, e geramos nosso programa bem simples. Só que o C Sharp, pessoal, nós podemos utilizar inclusive mais de um arquivo através do compilador. O que é isso então? O Visual Studio ele organiza exatamente esses vários arquivos dentro de um projeto. No final, quando ele compilar, ele vai juntar todos esses arquivos num arquivo só, num mega arquivo, e vai compilar tudo isso para a gente, tá bom? Então, um projeto nada mais é do que um conjunto de arquivos. Então, vou clicar aqui, vamos criar o nosso projeto. Se nós estivéssemos fazendo no editor de texto, deveríamos criar tudo. Essa aqui, na realidade, quando nós vamos criar um novo projeto no Visual Studio, ele já oferece para nós um template, tá bom? E o template que nós vamos utilizar, pessoal, é um template de Console Application. Eu vou dar o nome a esse template, Console Application, como Estudo C01, tá ok? Então, é Console Application. Eu vou clicar em OK. Tá aqui, pessoal. Tá pronto. Então, novamente, aqui tem um projeto, né? Então, aqui tem um projeto. Esse projeto, ele contém vários arquivos, né, que o Visual Studio controla pra gente, né? Aqui em cima nós temos o Visual Studio, ele tem o que nós chamamos de Solution, que nada mais é do que um conjunto de projetos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro projeto que eu criei. Se eu vier aqui clicar com o botão direito em cima de Solution, add New Project, nós podemos criar, por exemplo, aqui um projeto teste, tá ok? E automaticamente perceba que ele já passa a fazer parte da minha solução. Então, uma solução nada mais é do que um conjunto de projetos, tá ok, pessoal? Então, Estudo 01 C01 é o nosso projeto. Ele contém um arquivo que, por padrão, ele criou, que é o program.cs. Dentro do nosso arquivo program.cs, pessoal, tá ok? Dentro do nosso arquivo program.cs, então, eu fechei os dois. Por quê? Porque ele criou dois, né? Nós criamos dois projetos do tipo Console Application, então ele abriu para a gente dois aí. Eu vou clicar nesse projeto teste e vou remover ele. Bem, só para que você entenda. Ok? Então, minha solução é um conjunto de projetos. O meu projeto é um conjunto de arquivos. Arquivos são chamados de arquivos fonte, tá ok? Esse aqui é o meu arquivo program.cs. E aqui dentro nós temos, né? Vou minimizar aqui, vou aumentar. Aqui dentro nós temos nossa estrutura de código, tá? Eu vou apagar esse cabeçalho aqui, para explicar para vocês como é que funciona essa estrutura básica. Então vamos lá. O nosso programa, né? Ele começa com namespace, aí depois vem o nome e depois vem as chaves. O que seria isso? Então, um programa C Sharp, pessoal, nada mais possui, né, de que instrução
em bloco e instrução de única linha. Neste caso, o namespace ele recebe uma instrução de bloco. Então, tudo que tiver dentro dessa chaves aqui pertence exatamente a esse namespace. Namespace serve para organizar virtualmente, tá ok, pessoal, a referência das nossas classes. O que seria uma classe? Uma classe nada mais é do que um molde que contém membros, e esse molde representa alguma tarefa, alguma atividade, algum recurso que você queira manipular ou tratar, tá ok, dentro do seu programa. Então, conhecido como tipo, né? Um tipo. Então, pessoal, como é que funciona? Então, esse meu namespace, ele organiza, né? Por exemplo, aqui minha classe. Tudo bem? O .NET, a biblioteca .NET, por exemplo, ele organiza system.data, que é para trabalhar com dados, system.data.sql client, que é para fazer conexão com o banco de dados SQL, system.data.oracle, para conectar no banco de dados Oracle, system.xml, para ele conectar, para ele poder manipular arquivos XML, system.io, que trabalha com entrada e saída de arquivos, enfim. Namespace serve para organizar virtualmente as nossas classes, ok, pessoal? Faz referência às nossas classes, tá bom? Então, dentro do meu namespace estudos C01, eu tenho uma classe chamada Program. Uma classe, por sua vez, ela também possui um bloco de instrução, tá ok? Dentro desse bloco de instrução, pessoal, nós temos o que nós chamamos os membros de classe, tá? Esse membro de classe que eu tenho aqui é um método, que depois nós também vamos estudar a respeito dele, tá ok? O que ocorre? Aqui dentro, pessoal, eu vou colocar uma instrução de uma única linha. Como eu faria? System.console.writeLine. O que isso aqui faz? Esse comando, pessoal, essa instrução, ela irá imprimir exatamente um texto Hello World na nossa tela, ok? Se você visualizar aqui comigo, você vai perceber que o Visual Studio ele colocou um erro aqui, ó, em vermelho. Ele está falando assim, está esperando um ponto e vírgula. Por quê? Porque no C# toda instrução de única linha termina com ponto e vírgula. Toda instrução de única linha termina com ponto e vírgula. Toda instrução de bloco, tá? Todo bloco de instrução começa e termina com chaves. Beleza? Tudo bem. Se eu quiser vir aqui, por exemplo, e rodar esse meu programa, eu só vim aqui, ó, no debug, né? Inicialmente mais simples, Start Without Debug. Vou rodar. Pronto. Tá aí. Hello World. Nosso programa já está fazendo a impressão. Perceba que o Visual Studio, por causa do template que nós selecionamos, que é o template console, ele já gerou a estrutura para a gente. Tudo bem? Essa é uma facilidade muito boa aí que nós temos. Tá? Então vamos lá. Nós temos, pessoal, organização de namespace. Se você passar o mouse em cima da palavra System, tá? Da palavra System, você vai perceber que apareceu o nome namespace aí embaixo. Se eu passar o mouse em cima da palavra console, aí ó, passei o mouse em cima da palavra console, ele fala aqui, lá o texto, que class system.console. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que console é uma classe que trabalha com representação, né, com a representação de entrada e saída de dados, tá ok? E aí minha classe console está dentro do namespace system. Chamando dessa forma, nós chamamos de caminho absoluto. Eu estou exatamente utilizando o caminho absoluto para referenciar minha classe, tá bom? Uma classe nada mais é do que um molde, ok? Considere dessa forma, como um molde. Significa que eu só posso utilizar métodos, neste caso métodos, ou propriedades que estão declaradas dentro da minha classe. Tudo bem? Então, dentro da minha classe console, eu tenho um método chamado writeLine,
eu posso utilizar o método WriteLine apenas com esta nomenclatura. Qual seria? W maiúsculo, R, I, T, E minúsculo, L maiúsculo, I, N, E minúsculo. Todo método inicia com abre e fecha parêntese. Ok, pessoal? Esse método WriteLine, ele recebe como parâmetro um texto. Tá ok? É isso que nós fazemos aqui. Tá? Então, pessoal, voltando a falar do namespace. Eu sei que meu console está dentro de ele pertence a uma estrutura virtual que é System. Tá? Se eu quiser, por exemplo, chamar de novo, utilizar aqui essa estrutura de novo aqui, pessoal. Então eu vou utilizar aqui Olá Mundo, vou colocar agora em português aqui. Olá Mundo. Né? Perceba que eu continuo utilizando o namespace absoluto. Já pensou se esse nome fosse grande, por exemplo, se nós estivéssemos utilizando o namespace para conectar no SQL, nós utilizaríamos system.data.sql client.sql connection. Opa! Repetir esse nome sempre daria um pouco de trabalho. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma referência, ok? Que ela sirva para todo o nosso arquivo. Como é que nós fazemos isso? Utilizando using. A partir do momento que nós utilizamos o using no início do nosso cabeçalho, né, do nosso programa, nós indicamos a esse arquivo que todas as vezes que nós utilizarmos quisermos utilizar uma classe que está dentro do namespace system, basta apenas nós chamarmos ela, que o nosso programa já vai reconhecer, que o Visual Studio já reconhece, ok? Beleza, pessoal? Então é isso. Então, se você quiser utilizar uma referência relativa, ou melhor, se você quiser utilizar a referência da sua classe sem precisar colocar o nome completo do namespace, é só você utilizar using e colocar o nome do namespace, ok? Para ficar melhor o nosso código, pessoal, nós podemos utilizar também, tá? Inclusive é uma recomendação de boas práticas, utilizar comentário. Nós temos o comentário simples, comentário de única linha, e nós temos o comentário delimitado, tá ok? Delimitador ou de múltiplas linhas, tá ok, pessoal? Ou regular, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu posso fazer comentário delimitador ou regular. Eu posso utilizar ele, né, em várias quebras de linha. Tá ok, pessoal? Beleza. Nós temos também, pessoal, se você passar o mouse em cima de WriteLine, você vai perceber que ele tem um texto para nós aí, tá vendo? Write the specified. Se eu passar o mouse em cima de console, ele vai me dizer, representa uma entrada, saída, tá ok? O que ocorre? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, nossa classe program, vou digitar programa aqui, não aparece nada. Tá vendo? Não aparece nada aqui para nós. Se eu digitar .main, também não aparece nada. Por quê? Porque nós não utilizamos ainda. Então vamos lá, como é que nós fazemos? Nós utilizamos exatamente comentário para documentação de XML. Você digita 3 barras e o Visual Studio já gera para você. Barra, barra, barra e o Visual Studio já gera. Então esse aqui é uma documentação, né? Um comentário para documentação de método. Por exemplo, se eu quiser colocar em cima da minha classe, pessoal, coloquei na classe, barra, 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 eu consigo fazer. Então, resumindo, se você quiser, por exemplo, documentar suas classes, alguns membros de classe, como método, como propriedades e campos, você poderá utilizar essa forma, né? Que é essa documentação XML aqui, de documentação.
automaticamente, se eu vier aqui agora e digitar aqui, ó, Program, já apareceu pra gente aí, ó, teste de documentação, ponto, e o main também, comentário para documentação de método. Fazendo assim, você terá condições de poder, inclusive, agora que você está estudando, você conhecer, né, fazer algumas anotações em código, até para que você venha fazer algumas lembranças, né, venha anotar aí, fazer algumas anotações importantes para que você lembre depois com mais facilidade. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que você tiver ou sugestão, você pode mandar um e-mail para nós, kakaru.dev@gmail.com. E dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, conforme disse C.S. Lewis. Ok? Até mais.